Saúdo assim os irmãos com a paz do Senhor. Quero deixar uma palavra aqui, amada igreja, em Apocalipse capítulo 2, versículo 8, segunda carta à igreja de Esmirna, a igreja perseguida, a igreja sofrida, mas que foi fiel ao Senhor Jesus Cristo. E eu quero deixar aqui para os amados irmãos, Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 em diante, até o versículo 11, diz assim: E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E abracei dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Temos aqui, irmão, uma porção da palavra do Senhor Jesus Cristo. Deus não repreendeu a igreja de Esmirna, porque nós vemos aqui uma igreja fiel diante ao Senhor. Uma igreja, sim, que passou sim por lutas. Uma igreja, sim, que passou por tribulações. Nós vemos na história da igreja de Esmirna. Se você vai ver, o pastor daquela igreja era o pastor Policarpo. Nós vimos na história, nós conhecemos, nós vamos ver na história. Jesus Cristo diz que isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico. Jesus Cristo diz que eles eram ricos. Sabemos que nessa palavra ele nos diz: nada temais ou temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aqui, quando fala esses 10 dias, nós sabemos que a Bíblia nos fala, e sabemos disso. Aqui está falando de tempo. Está falando de tempo esses 10 dias. E também a Bíblia nos diz, e conhecemos também, que a igreja de Esmirna, ela foi perseguida. A Bíblia nos fala, né? Nós sabemos e buscamos também um pouco da história dela, que ela foi uma igreja perseguida. Quando Jesus Cristo fala 10 dias aqui, nós sabemos que ela foi perseguida por 10 imperadores. Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Valério, Aureliano e entre outros. Ela foi perseguida. Mas Jesus Cristo falou aqui: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O que você tem passado hoje? O que tem feito você pensar em desistir, em parar na caminhada? Aleluia. A igreja de Esmirna, uma igreja lutadora, uma igreja guerreira. Policarpo, o pastor daquela igreja. Nós sabemos que Domiciano, um dos imperadores, a qual perseguiu a igreja de Esmirna aproximadamente quase 10 anos. Domiciano, um dos imperadores, quase 10 anos perseguindo a igreja. E a Bíblia nos fala que os bens da igreja de Esmirna, do povo de Esmirna, os bens já tinham sido confiscados. Mesmo assim, eles estavam adorando ao Senhor. Eu te faço uma pergunta nessa manhã, nessa tarde, ou nessa noite, eu não sei a hora que você está vendo, ou nessa madrugada. Te faço uma pergunta: o que tem feito você pensar em parar? Xarabandoque, aleluia. Aqui eu vejo uma igreja sofrida, uma igreja passando por lutas, tentações, como diz aqui na palavra. Eu vejo uma igreja aqui com sofrimento, com lutas. Porque Jesus Cristo fala: diz que são judeus e não são.
Os judeus tinham seus costumes, sabemos, e eles eram antes essas pessoas cristãs. E sabiam que tinha os judeus e a outra comunidade era romano, outro povo era romano. Trabalhava para os romanos, cultuava os imperadores. Sharabandoke. Havashekandoterabandoke. Aleluia. E ficavam os cristãos ali no meio, levando uma vida sofrida, uma vida de luta, de sofrimento. 10 imperadores castigaram, fustigaram a igreja de Esmirna. Mas nós vemos aqui esse imperador Domiciano, só ele levou quase 10 anos perseguindo a igreja de Esmirna. Confiscaram seus bens. Eu pergunto a você nesse momento, o que tem feito você parar ou pensar em parar na caminhada? O que tem feito você pensar em desistir? Sharabandoke, rabandoche, rekandoterabandoke. Estamos vivendo esse momento de pandemia nessa terra. Estamos vivendo um momento de luta nessa terra. Mas eu te pergunto a você, o que tem feito você pensar em parar? Será que o milagre a qual você tanto espera ainda não chegou? Será que é isso? Será que você está aí lutando, sofrendo? Aqui 10 imperadores castigaram Esmirna. Só Domiciano, ele ficou cerca de 10 anos. Só ele, imperador Domiciano, 10 anos em cima de Esmirna. Sharabandoke, rekandotera sharabando. Eu te pergunto a você nesse momento, o que tem feito você pensar em parar? O que tem feito você pensar em desistir? E eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu te convido a você ser fiel ao nosso Deus. Eu te convido a você levar uma vida de oração. Eu te convido a você levar uma vida de jejum. Sharabandoke, reshikandoterabandoke, rabandoshe, erebandoke. Essa palavra é para você que está aí sofrendo. Essa palavra é para você que está aí dizendo: Senhor, eu não consigo mais. Essa palavra é para você que está aí falando: Senhor, é tantas e tantas coisas, Pai, que eu não estou aguentando. Essa palavra é para você. Pega essa palavra, Sharabandoke, Rebandoke. A igreja de Esmirna, uma igreja sofredora, mas uma igreja fiel ao Senhor. Uma igreja fiel. Eu te convido você ser fiel ao seu Deus. Eu te convido você ser fiel ao Senhor Jesus. Eu não sei o que você está passando, não sei mesmo, mas eu te convido a ser fiel ao nosso Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja: que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aleluia. A Bíblia nos diz que Policarpo, né? Não Policarpo, né? Que a Bíblia não fala dele, a história nos diz que Policarpo, esse rei Domiciano, mandou queimá-lo. A Bíblia diz, não, a história nos diz que ele, na fogueira, o rei mandando ele blasfemar contra Deus, o que ele disse? Ele na fogueira, antes de morrer: por 86 anos eu servi a ele, a Deus, e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra ele, ó rei? Como posso blasfemar contra aquele que me salvou? Policarpo sendo queimado. Sharabandoke. Oh, Allah, Sharabandoke. Aleluia.
Glória a Deus, aleluia, aleluia. Policarpo sendo queimado, ele fala com o rei: como posso eu blasfemar contra aquele que me salvou? Servindo ele por 86 anos, ele nunca me fez mal. Xarabandoque, Rexarabandoque, aleluia. Ele, antes da sua morte, ele sendo queimado, irmãos, ele fala dessa forma para o rei: como posso eu negar? Xaracandoterabandoque, aleluia. Eu te pergunto a você nesse momento: o que tem feito você pensar em negar a tua fé? O que tem feito você a se pensar em esmorecer, a fraquejar? O que tem feito você pensar nisso? Policarpo disse na fogueira: por 86 anos. 86 anos eu servi e ele nunca me fez mal. Igreja de Esmirna, uma igreja sofredora. Lacharabandoque, aleluia. Mas uma igreja guerreira. Aqui eu vejo um pastor de uma igreja, a qual levou até a sua morte a palavra e não negou o Senhor Jesus Cristo. Fica essa pergunta: qual tem sido o nosso ensinamento nesses últimos dias, nessa terra? Aleluia. Qual tem sido a palavra que você tem recebido? Xarabandoque, aleluia. Qual tem sido a palavra que você tem recebido? A igreja de Esmirna serve de exemplo para mim e para você. Uma igreja sofredora, sim, mas uma igreja fiel ao Senhor Jesus Cristo. Pastor da igreja, Policarpo, um pastor fiel à igreja, um pastor fiel a Deus. Xarabandoque, oh, alaxecandoterabandoque. Não estava preocupado com dinheiro, mas sim com as almas, com o que se pregava, com o que se falava. Aleluia. Uma igreja sofredora, mas uma igreja fiel. Seja fiel ao Senhor. Sejamos fiel ao nosso Deus, porque Ele é poderoso para fazer na minha, na sua vida. Não temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Sabemos, irmãos. Sabemos, irmãos. Sabemos sim que muitos morreram. Aleluia. Mas não negaram a sua fé. Xaracando, rabando, que checando, terrabando. Igreja de Esmirna, uma igreja sofredora, uma igreja que passou por tentações, tribulações, lutas, mas ela foi fiel ao Senhor nosso Deus. Nem a morte fazia eles recuar, nem a palavra da morte, que ia para a fogueira, que ia ser morto, fazia eles querer recuar. O que tem feito você pensar em desistir? Te faço essa pergunta novamente. Xarabandoque, rebandouche. Eu te faço essa pergunta novamente. O que tem feito você pensar em desistir? Igreja de Esmirna. Igreja de Esmirna. Uma igreja exemplo para mim e para você. Sejamos fiel ao nosso Deus. Que viemos fazer e andar segundo o teu querer, a tua vontade. Uma igreja perseguida, uma igreja que passou lutas, tribulações, mas ela venceu, irmãos. E eu digo a você nesse momento, não pare por nada. Não pare por nada. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida nesse momento. Não sei o que está acontecendo na vida dos seus. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Seja fiel
seja fiel até a morte. E nós iremos receber a coroa da vida. Uma igreja sofredora, mas uma igreja fiel. Passa o que tiver de passar, mas seja fiel ao nosso Deus, porque a vitória ela é certa. Graça e paz, que o Senhor continue abençoando assim os amados irmãos, possamos ficar com essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, irmãos.